Fala galera, e aí, passando no começo do vídeo, né? E hoje a gente vai estar aqui apresentando sobre Sócrates. E o grupo é o Rian, o Pedro Henrique e o Otoniel. Então manda ver aí, cara. Sócrates nasceu em Atenas, na antiga Grécia. O seu pai era pedreiro e escultor. Ele nasceu por volta dos anos 470 a.C. Durante sua juventude, Sócrates ele fez parte de 3 campanhas militares. Muito bem, por volta do ano 406 e 405 a.C., Sócrates ele acaba integrando-se no Conselho Legislativo de Atenas. No ano 404, ele coloca sua vida em risco porque ele decide não apoiar a dinastia em suas manobras políticas. Essa, por sua vez, era composta por 30 homens tiranos que fazia parte dos governadores da cidade, né, que no caso era Atenas. Aí então, né, o pessoal observava também Sócrates, achava ele meio doidão, meio esquizofrênico. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo. Daqui a pouco a mãe dele... Porque, tipo assim, não era só apenas a inteligência dele, né, que chamava atenção, mas a forma doidão dele ser e tal. E diz artigos aí que ele andava descalço, ele era meio doidão mesmo na cabeça, com as ideias erradas. Brincadeira, galera, isso aí é trollagem. Não, mas levando aqui a sério aqui, ó, o pessoal achava ele estranho, né, admirava ele não apenas pela forma dele ser, né, não a inteligência dele, né, mas porque ele tinha alguns hábitos estranhos, costumes que não era muito bem. Falava, esse cara não bate bem na cabeça não, né. E outra coisa, né, ele também, quando não estava sozinho, né, viajando na maionese, não, quando ele não estava sozinho pensando, nos seus pensamentos filosóficos, ele estava ali com seus discípulos, ensinando princípios da vida, né, procurando ali, sempre tá buscando um raciocínio e tal, discutindo algo. Era isso que ele fazia, né. A gente considera na filosofia o período pré-socrático, né. No período pré-socrático, os filósofos tinham os pensamentos voltados no surgimento natural do universo, né. Tipo, no período socrático, eles acabam se perguntando, mano, o que é a vida, o que é amor, o que é o bem, né? E é isso aí que eles fazem, vão se perguntando, começam a debater, a discutir, né? Pra achar as respostas certas. Até que eles vai evoluindo, né? Aí quem vai falar mais aí sobre as ferramentas que Sócrates usava, suas principais ideias, teorias, é o Otoniel. Depois disso o PH já vai dar uma ideia aí, pra vocês pegarem a visão, né? Ficar craque aí no Enem. Bem, eu vou falar sobre um pouco da fonte de estudo de Sócrates. Sócrates, ele era um cara que ele não gostava de escrever suas ideias e tudo mais. Ele era mais um cara de conversar com outra pessoa e sim responder as perguntas e colocar suas ideias. E uma pessoa que sempre estava com ele, conversando e tudo mais, era Platão. E como, no caso, Sócrates não escrevia muito sobre suas coisas nem nada, não gostava de escrever e sim de conversar com outra pessoa, Platão era um discípulo dele que escrevia sobre ele. E nessa escrita de Platão, nesse contexto e tudo mais, seus contextos e tudo mais, a pessoa principal dos seus assuntos era Sócrates. E assim, tudo bem. Aí também vou falar sobre um pouco das ideias de Sócrates. Sócrates, ele tinha discípulos e familiares ao seu redor e tudo para expor seus argumentos, suas ideias. Beleza. E seu maior desejo não era ter os discípulos nem nada. Seu maior desejo era fazer do mundo ser um benfeitor da humanidade, ser um cara diferente e tudo. E na época, sim, sua mulher dizia que ele era um cara que era um exemplo das pessoas lá dos atenienses. Eles tratavam ele como um deus, que ele era um exemplo de homem da época lá e tudo mais. E também eu vou falar sobre um pouco sobre a filosofia de Sócrates. Sócrates, ele expunha seus argumentos e tudo mais, seus assuntos. Mas sua principal frase que ele gostava de dizer na época era: conhece a ti, como é que é? Conhece a ti a ti mesmo. Essa era uma frase que Sócrates gostava de falar e tudo mais, que o povo pegava como exemplo. Filosofia de Sócrates. O princípio da filosofia de Sócrates está na frase: conheça-te
a ti mesmo, que foi escrita no templo de Apolo, em Delfos, para a qual deu uma interpretação original. Para Sócrates, antes de você se lançar-se na busca de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Sócrates ele inicia seu discurso e conduz o interlocutor. Esta é a primeira fase do seu método chamada de ironia ou refutação. Na segunda fase, a maêutica, Sócrates solicita vários exemplos particulares do que está sendo discutido. Por exemplo, se você está procurando definir a coragem, pede descrições de atos corajosos, a maêutica, mais conhecida como a técnica de trazer à luz, pressupõe uma crença de Sócrates, segundo a qual a verdade já está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la, porque não só está envolto a falsas ideias, em preconceitos, como está desprovido de métodos adequados. Derrubando esses obstáculos, chega-se ao conhecimento verdadeiro, que o Sócrates vai identificar como a virtude, contraposta ao vício, que se deve unicamente à ignorância, o sábio que nada sabia. O grego Cerefrão foi ao templo de Apolo, na cidade de Delfos, ao norte do Golfo do Corinto, ansioso para obter uma resposta. Quando chegou lá, ele perguntou qual era o homem mais sábio de Atenas. Surpreso e confuso, foi ter com seu amigo Sócrates. Esse ficou ainda mais surpreso e passou o dia investigando sobre o que dissera o Deus. Segundo Platão, Sócrates concluiu que sou o homem mais sábio de Atenas, porque só eu sei que nada sei, dizia ele. Por isso ele tentava aprender de todos, Sócrates e Platão. Sócrates ele não deixou absolutamente nada escrito, somente passou os seus conhecimentos para os seus discípulos, especialmente por Platão, que transcreveu os ensinamentos do seu mestre para os seus célebres diálogos, mesclando-lhes as suas concepções pessoais. Nas obras Apologia de Sócrates e Fédon, Platão fez a defesa do seu mestre diante dos juízes e relata os seus últimos momentos de vida. Platão mostrou um exemplo clássico da utilização da maêutica, quando Sócrates leva um escravo ignorante a descobrir e formular vários teoremas de geometria. A morte de Sócrates. A política e moral eram temas frequentes em Atenas. Sócrates achava que a polis grega deveria ser governada pela aristocracia dos sábios. Ele não era a favor da democracia grega praticada em Atenas. E ele fez várias críticas às crenças religiosas e à cultura grega. Os políticos lá da época não gostavam que Sócrates parassem eles nas ruas e fizessem perguntas embaraçosas. Então, sendo assim, os políticos eles se reuniram para condenar Sócrates. Certo dia, quando Sócrates chegava ao mercado para ter o seu clássico debate filosófico, ele encontrou o seguinte aviso: Sócrates é criminoso, é ateu e corruptor da mocidade. A pena de seu crime é a morte. Sócrates ele foi acusado de formar tiranos, corromper a juventude e introduzir deuses estranhos em Atenas. Durante um mês, Sócrates ficou em uma cela funerária e depois deram uma taça com veneno para ele beber. Então, né, esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham aprendido, né? Valeu, tamo junto e é nóis.